Bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, meu povo! Sejam bem-vindos à paz do Senhor. Vamos lá. Gênesis 47. Jacó se estabelece no Egito. José foi dar notícia ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram a Canaã com as suas ovelhas, seus bois e tudo que lhe pertence, e agora estão em Gósen. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Perguntou-lhes a Faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui uns tempos, porque há fome rigorosa em Canaã. Os rebanhos do teu servo não têm pastagem. Agora, por favor, permite os teus servos estabeleçam em Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seu irmão vieram a você. A terra do Egito está à disposição, e faça com que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e se você vir alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó a Faraó e o apresentou, e depois Jacó abençoou Faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o Faraó e se retirou. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhe a propriedade na maior parte das terras do Egito, da região de Ramassés, conforme a ordem de Faraó. Providenciou também sustento para o seu pai e para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Os anos de fome. Não havia mantimento por toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto no Egito como em Canaã. Desfaleciam-se por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento pelo trigo que o povo comprava. Levou-o ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dai-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: traga então seus rebanhos, em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele lhe deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem. Nada mais nos resta para oferecer-nos a não ser o nosso próprio corpo e as nossas terras. Não deixe que morramos e que a nossa terra pereça diante dos nossos olhos. Compra nossa terra. Em troca de trigo, nós com nossa terra seremos escravos de Faraó. Dai-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José reduziu a servidão de uma a outra extremidade do Egito.
Somente as terras do sacerdote não foram compradas, porque, por lei, eles recebiam o sustento regular de Faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas para Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem na sua casa. Eles lhe disseram: meu senhor, tu nos salvastes a vida, visto que favoreceste, seremos escravos de Faraó. Assim, quanto a José, estabeleceu-se o seguinte decreto no Egito: que permaneceste até hoje, 1/5 da produção pertence a Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de Faraó. O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se na hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e me sepulte junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José então jurou. Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Olha só que coisa interessante. Eu quero chamar atenção uma coisa aqui para vocês. Quantos anos José ficou escravo no Egito? Quantos anos? 17. Ele tinha quando ele se tornou escravo no Egito. Ele se tornou escravo no Egito por aproximadamente 13 anos. Que com 30 anos ele começou a trabalhar e a ser o governador do Egito. Tá. Quantos anos ele tinha? 17. Quantos anos Jacó viveu no Egito antes de morrer? 17. Vocês entenderam? A Bíblia deixou Jacó desfrutar da presença de José, do filho querido, do filho amado. 2 vezes 17 anos, foi o dobro, né? Foi uma bênção em dobro. Então ele viveu os primeiros 17 anos com José. Depois o Senhor permitiu que ele desfrutasse da presença de José por mais de 17 anos. Às vezes a gente pensa: meu Deus, será que eu vou morrer desse jeito? Você já pensou assim? Será que eu vou morrer aqui nesse cárcere, nesse caos, nesse buraco que está aberto e ninguém fecha? Será que eu vou morrer de tanta tristeza? Será que são os meus últimos dias? Será que minha vida nunca vai mudar? Será que vai acontecer assim, pronto, morri e acabou? Será que isso vai acontecer comigo? Meu Deus, e agora, não é? Você já pensou assim? Só que não. Quando Deus entra no negócio, quando Deus vem para mudar a tua vida, quando Deus vem para mudar a tua sorte, sabe o que ele faz? Ele faz você viver o dobro, o triplo, o quádruplo. Eu gosto muito da história de Jó. Jó, ele perde tudo. Gente, é uma esculhambação sem fim. Só que Jó, no início da história, ele tinha 10 filhos. No final da história, ele tinha 10 filhos também. Porque os 10 primeiros filhos morrem e depois Deus dá mais 10 filhos para Jó. Então, ele vive exatamente a mesma quantidade de filhos. Ainda tem mais. No segundo estado de Jó era muito melhor do que o primeiro. E as últimas filhas de Jó, as últimas, né, da linhagem dos últimos 10 filhos de Jó, dizem que elas eram as mulheres mais bonitas da cidade. Tem noção do que é isso? Tem base um trem desse? As mulheres mais bonitas da cidade. Quem eram as filhas de Jó? As
as segundas, né? As que nasceram depois da bonança. Então, quando a gente lê as escrituras, a gente percebe... Voltou? Tinha dado pausado, hein? Voltou, gente? Me respondam. Voltou? Tá normal? Voltou agora? Aqui apareceu pra mim que o vídeo tá pausado. Ah, nem a conexão tá muito ruim esses últimos tempos, né? Voltou. Obrigada. Ai, meu Deus, tá muito ruim a conexão. Não sei o que tá acontecendo aqui, não. Eu acho que porque tá chovendo muito de manhã. A gente acorda que tem acordado de manhã chovendo, então alguma coisa deve estar interferindo. Só pode, meu Deus. Gente, vamos segurando o pé. A gente vai fazer do jeito que dá. É travando e voltando, né? Foi segundo, Jaque, obrigada. Vambora. Então, Deus, quando Ele tem que mudar a nossa sorte, Ele muda. Olha o projeto que aconteceu. Primeiro, as pessoas no Egito, primeiro José, Deus dá a direção para José, para ele nos 7 anos de bonança, recolher, guardar. Quando ele viveu os 7 anos de escassez, não tinha comida. A terra não dava frutos. Então, que vai, em nome de Jesus, essa chuva aí pro Paraná. Aqui tá muito estranho. Brasília tem um clima muito estranho. Brasília é assim, você sai com uma roupa de verão, aí no meio do dia faz um frio insuportável, e depois faz um calor parecendo, sei lá, um deserto. E aí mais tarde cai uma tempestade. Você não sabe se você sente frio, você não sabe se você sente calor, por isso que o povo fica gripado. Vamos lá. Então, no tempo de escassez, José poupou. No tempo de escassez, José recolheu. Ou no tempo de bonança, né? José recolheu. No tempo de escassez, as pessoas passaram 1 ano, 2 anos fazendo o quê? Comprando de José. A terra não produzia, a terra não dava, a terra não rendia. Depois que as pessoas pararam de ter dinheiro para poder, o prata, ouro, dinheiro, né? Para poder comprar comida, eles começaram a dar os gados, os rebanhos. Depois que não tinha mais rebanho, eles falaram assim, então toma a gente de escravo, leva a nossa terra, porque não dá para morrer de fome. Olha o limite que as pessoas chegaram. Olha como a terra estava prejudicada. Vai existir um tempo, gente, que a terra vai ficar prejudicada. A terra fica prejudicada. Vocês entendem? A terra vai ser prejudicada. Eu posso contar um tempo presente que a terra foi prejudicada? 2020. Não foi prejudicada a terra? Quem se deu bem nesse tempo? Quem sobreviveu, Bolian? Verdade. Quem sobreviveu? Quem pegou essa doença horrorosa, só tem uma coisa para colocar na cabeça: eu sou um sobrevivente. É verdade, gente? Fora quem sobreviveu a essa situação pandêmica, a terra praticamente não produziu. A terra, ela parou. Dizem que a camada de ozônio deu uma melhorada. Por quê? Porque não tinha carro rodando. E por que não tinha carro rodando, gente? Não tinha carro rodando porque não tinha como sair de casa. A gente saía de casa, voltava doente. É de jeito, não era? O medo, a aflição, a angústia. A terra parou. Quem se deu bem? Quem trabalhava com internet. A verdade é essa. Quem conseguiu prosperar? Esse pessoal que já trabalhava com internet, que já fazia coisa na internet. Por quê? Porque todo mundo parou para ficar na internet. O país, o mundo se tornou um mundo endividado. As pessoas foram sobreviver de benefício do governo. E os países que não tinham benefício, existiram pessoas que não morreram da doença, mas morreram de fome. Parece que é muito, né, longe da gente. Não. As nossas riquezas foram partes entregues para a população, para que a nossa população não morresse de fome. Eu lembro que eu fui ver um carro para eu comprar, e eu queria um carro mais simples e tudo. Eu queria um carro zero, mas mais simples. Porque
Não é só comprar o carro. Sempre penso nisso. Você compra o carro aí tem a gasolina para colocar, o seguro para pagar, não é? O IPVA para pagar. Aí a pessoa compra um carro chiquérrimo, enorme, maravilhoso, super potente. Ah, meus amigos que tem laboratório. Minha filha, esse povo ficou milionário, Jaque. Milionário. Quem vende produto, quem tem laboratório. Nossa, foi bom demais para esse pessoal. Aí tá. Onde que eu tava? A pessoa perdeu. Fui beber o chá e perdi. Então, quem se deu bem? Quem já tinha algo pronto, quem estava preparado. Foram essas pessoas que se deram bem. Foram essas pessoas que foram ali. E quem não se deu bem, quem estava despreparado, muita gente nessa pandemia, simplesmente ficou pensando, meu Deus, por que eu não poupei? Meu Deus, por que eu não guardei? Meu Deus, vou passar fome. Vou ficar no carro. Viu, Rebeca? Eu esqueci, gente. Porque esse negócio foi tão... E eu fui comprar um carro. No carro que eu ia comprar. Meu carro tava muito ruim. E eu, no meio da pandemia, eu falei, eu vou comprar um carro. Ó, maluca, né? No meio da pandemia. Gente, eu fui comprar um carro e ele era zero. Mas ele não era, assim, o melhor carro do mercado, né? Era um carro simples, completo, mas zero. E eu lembro que eu fiz um orçamento e eu pedi para uma pessoa me mandar, que era o marido de uma amiga minha, e o carro tava R$ 33.000, ou foi 36, um negócio assim. No meio de 2020, início de 2021, um negócio assim que eu pedi. No início de 2021. Eu fui organizar para eu comprar esse carro em outubro do ano passado. O carro já está em 56 mil. Como é que compra? O mesmo carro, aquele carro que eu ia comprar no início do ano passado. Quando eu fui no final do ano para conseguir comprar 58 mil. Compro ou não compro? Não compro. Tem que se organizar mais para comprar. Para vocês verem que agora o negócio ficou assim estrondante para você comprar qualquer coisa. Você ia comprar um celular, sei lá, um celular maravilhoso, né? Um iPhone. Tava quanto? 6 mil, 7 mil, já é caríssimo, né? Aí você vai comprar o melhor iPhone que acabou de lançar. Quanto que você vai na loja? Tá quanto? 15 mil. Tá exatamente 15 mil. Só que hoje, por causa do capitalismo, a gente tem como trabalhar, a gente tem como vender, a gente tem como comprar. Naquela época, não. Naquela época estava acontecendo uma situação de escassez, a terra parou e eles não tinham de onde tirar. Então eles foram entregando. Você vai passar fome ou você vai me dar seu ouro? Você vai passar fome ou você vai me dar sua prata? Você vai passar fome ou você vai me dar seus rebanhos? Quando não tinha mais nada, eles deram a si mesmos as terras deles. Só para ter comida. E eles sobreviveram. Foi essa saída que o povo arrumou. Porque em momentos de escassez, presta atenção, em momentos de escassez, você sabe quem se alavanca? É aquele que ouve a voz de Deus e poupa. E poupa. Eu conheço uma pessoa que pouco antes da pandemia, um pouco antes, olha só, foi Deus, porque olha só, Deus falou assim para essa pessoa, poupa. Poupa porque os tempos serão difíceis. Poupa. Isso foi no ano de 2019. Deus disse para essa pessoa, poupa. Ela poupou? Não poupou. Um ano depois veio a pandemia. Eu fiquei impactada com essa história. Eu passei a pandemia inteira refletindo nessa palavra. E não foi profecia, não. Foi Deus falando com essa pessoa. Ei, falar, você está orando, você está jejuando? Se organiza. Poupa. Poupa que eu não quero você passando necessidade. Ela se poupou? Viveu como se não houvesse amanhã. Não poupou. Ela não passou fome, não. Porque Deus é misericordioso. Mas ela poderia ter ficado muito melhor nessa pandemia. Ela poderia ter ficado mais tranquila. Eu conheço. Eu vi quando Deus falou para ela, poupa. Porque ela comentou comigo. No ano de 2019. Ela falou, Deus me disse, poupa.
Poupa que virão tempos de escassez, poupa que virão tempos difíceis. Quando chegou o tal do tempo de escassez e tempos difíceis, nossa, meu Deus, o meu trabalho foi muito melhor. Porque em maio de 2020, toda a justiça ficou online. Então as pessoas voltaram, né, a procurar advogado e tudo. Os primeiros meses foi bem difícil, mas depois ficou tranquilo. Agora, para outros trabalhos, minha filha, só Deus. Tem gente que tomou o tombo que até hoje não conseguiu se reerguer. Sabe por quê? Porque não poupou. Mas o Senhor deu recado para muita gente falando poupa, porque eu estava perto de pessoas. E o que mais me surpreendeu foi que eu ouvi isso em vários lugares. No ano de 2018, no ano de 2017, no ano de 2019, no inicinho do ano de 2020. Eu tô só escutando porque aquilo gemia no meu coração. Poupa, poupa, poupa. Quando chegou a pandemia, até eu pensei, meu Deus, por que eu não poupei? Agora, tudo fechado. Como é que faz para trabalhar? Não faz, não trabalha. Foi ou não foi? Então, o que eu e você precisamos é ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente lê uma história como essa, uma história tão extraordinária, meu Deus do céu, olha só, anos de fome, anos de escassez, anos de bênçãos. Como que eu ajo? Como que eu decido? Como que eu poupo? O que Deus tem para esse ano? Você já perguntou para Deus? É igual as pessoas decidem fazer uma vasectomia, decidem fazer uma laqueadura. Você perguntou para Deus? O Senhor falou com você? Olha, você já teve a quantidade de filhos que eu destinei para sua vida? Porque se você está me dizendo que você é uma pessoa de Deus, você tem que consultar o seu Deus, ou não? Filho que não consulta pai é filho rebelde. Filho que não pergunta para o pai é filho rebelde. Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? O Senhor tem mais alguma linhagem para minha geração? O Senhor tem mais alguma flecha para ser lançada? Filho que não consulta pai é filho rebelde, tá? O problema é que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, tomar as nossas próprias decisões, não ouvir Deus e depois ficar tentando clamar a misericórdia de Deus. Não funciona. A vida não é assim. Ah, mas eu tenho a doença X, eu tenho a doença Y. As pessoas adoram botar a tal da doença na frente. Tá, mas e o que Deus falou? Se Deus é o Deus de tudo, Ele é o Deus da sua fecundidade. Concorda comigo? Se Deus é o Deus que cuida, que salva, que liberta, que sara, Ele é o Deus da sua fecundidade. Olha aqui a Jaque. Pior que é verdade. Até aqui no Paraguai, um senhor avisou meu esposo. Um senhor que Deus usa. Ele disse que o Brasil teria anos de seca. Isso em 2018. Tá vendo? Jaque, teve muita palavra profética. Eu tô arrepiada. Eu estou arrepiada. Olha, quem escutou, eu não me esqueço, o meu pastor Keison, ele ia pro altar. Ele passou uns 5 anos falando, poupe, pelo menos uma vez por mês. Ele ia pro altar, ele falava, haverão tempos em que vocês vão agradecer, eu dando orientação à igreja, poupe 20% do salário de vocês. Eu não me esqueço. Ele falou isso uns 5 anos. Deus me falou para essa igreja poupar. Eu tive o recado. Poupei? Não poupei. Assim como a maioria dos brasileiros fizeram. Porque a gente sempre coloca impedimentos, né? Se eu tivesse poupado os 20%, na hora que os carros estavam sendo vendidos mais baixo, eu tinha comprado mesmo. Porque hoje, se eu quiser comprar o carro que eu queria comprar, ele tá 58 mil, não 30. Imagina eu agora poder usufruir de um carro que eu comprei por 30 mil, sendo que ele agora está sendo vendido por quase 60. Dava até para eu vender e comprar outro. Agora já era para eu estar trocando a segunda vez de carro. Para pensar. Se eu tivesse comprado o carro em 2020, já era hora de trocar. As pessoas trocam de 2 em 2 anos. E eu ia trocar o quê? Teria comprado o carro por 30 e estaria vendendo ele, sei lá, por 50, 55 mil. Seria um negócio excelente para mudar com um carro maravilhoso. Mas por quê? Porque eu não poupei. O que as pessoas fizeram? Muita gente, mas muita gente. Muita. Você ligava no YouTube, as palavras proféticas eram poupa. Você fazia isso? Poupa. As pessoas pouparam? Não pouparam. E outra. Por que
José estava recolhendo cereal? Por que José passou 7 anos? Vem cá, por que você está recolhendo cereal? É para o faraó, porque com certeza as pessoas sabiam que haveriam tempos de escassez. Com certeza, porque nós vamos vender quando precisar. Por que aquela própria pessoa que estava entregando o trigo para o governador do Egito não poupou? Para que aquela pessoa fizesse a sua reserva? Não, poupou não. Viveu como se não houvesse amanhã, achou que dinheiro, porque no caso ali, a moeda mais forte era o trigo, né? Achou que o dinheiro que a pessoa tinha era excelente, só que a vida não é assim. A lição que a gente toma de hoje é lá no texto de Amós diz isso, que Deus avisa os filhos antes. Deixa eu te falar, para agora. O recado de Deus para nós hoje, o aviso, o sinal é escute a voz de Deus, para o que Ele tem para você. Poliana, eu não consegui, então busca até você ouvir. Deus não está com os ouvidos encolhidos para você. Deus não está com os ouvidos encolhidos para mim. Escute a voz de Deus, porque Deus quer que você e eu saiamos na frente. Agora. Escute a voz do Senhor. Só isso. Nesse devocional dessa manhã, eu quero trazer isso no nosso coração, parar e perguntar ao Senhor quais são os próximos passos. Igual menino, mamãe, eu posso comer esse doce? Mamãe, eu posso comer, obrigada, eu posso comer Danone? Não é? Mamãe, eu posso comer Danone agora? Menino faz isso. Não, menina, agora é hora do almoço, tá doido? Mamãe, já almocei, eu posso comer Danone de sobremesa? Os meninos aqui gostam de Danone de sobremesa. Ai, menino, come só um. Não, esses dias a Catarina comeu 3 Danone de uma vez. Eu, menina, onde cabe tanto Danone? Tava uma delícia, tia Polly. Mamãe, eu posso tomar Yakult? Tia Polly, agora eu quero aquele salgadinho, pode? Não, tá bom. Eu quero chocolate, pode? Não. Tá bom, pode. Por que quando a gente é criança a gente pergunta? A gente acha que cresceu no tamanho e a gente parece adolescente. Esse mês de fevereiro, um mês de muito pecado para o país. Esse mês de fevereiro é um mês de muita lascívia, tá? É um mês de muita zombaria, tá? Por causa do carnaval. É um mês muito ruim pro povo, mas é um mês em que a glória de Deus sempre é manifesta. Pode ter certeza, para aqueles que estão no Senhor, é um mês sempre extraordinário, porque é um mês em que o mundo espiritual está sendo mexido. As pessoas do país, as pessoas em regra, elas estão adorando ao Deus da zombaria. Elas estão adorando ao Deus da palhaçada, ao Deus da fantasia. Elas estão fazendo isso. Porém, o mundo espiritual está em movimento. Sempre foi assim. Porque justamente por causa desse mês. Então, esse é um mês em que você precisa se santificar. Decida. Esse mês é o mês que você vai decidir coisas na sua vida. E para que você decida coisas na sua vida, você precisa parar, ouvir a Deus. Faz um jejum. Tem destaques gigantescos sobre jejum. Gigantesco no meu Instagram sobre jejum. Tem vídeo, tem post, tem coisa escrita, tem coisa falada, nota. Tem muita informação aqui. Você vai orar, você vai jejuar. E daqui a pouquinho, daqui aos próximos meses, você vai falar, Poliana, o mês de fevereiro foi um mês decisivo na minha vida. Porque eu não fui pro Deus da zombaria. Eu tenho amigos que eles estão assim, já se organizando para pular o tal do carnaval. Só sai depois do carnaval. Vou para tal lugar no carnaval. Abril? Nossa, com certeza. Então, assim, esse mês é um mês em que as pessoas estão completamente distraídas. Escuta o que eu tô falando. Você tá sendo avisado.
Quando o povo está distraído, Deus está escolhendo aquele a quem falar. As pessoas estão distraídas. As pessoas estão extremamente distraídas com as coisas deste mundo. Se você quer uma resposta de Deus, esse é o mês de se santificar. Justamente porque a feitiçaria está muito alta. O Deus da feitiçaria está alto, 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 alto. As pessoas estão ali em adoração. Essas festas, elas são todas em consagrações e todas em adoração. Adoração, vocês sabem. É o Deus da zombaria, o Deus da mentira, ao Deus da fantasia. Então esse é o mês de você se levantar como José. Olha que coisa apropriada. O Senhor nos deu o texto de José para a gente estudar logo no início de fevereiro. Então a gente está vivendo o mês, hoje é dia 11 de fevereiro. Faltam o quê? 27 dias? Não, 17 dias mais ou menos para acabar o mês, né? Então, eu vou falar aqui para vocês, presta atenção. Todos os dias, uma palavra diferente vai ser derramada no nosso coração. Coisas que a gente nunca viu, coisas que a gente nunca pensou, coisas que a gente nunca se comportou daquela forma, a gente vai se comportar. Porque esse mês vai ser um mês decisivo para mudar muita coisa na nossa vida. Sabe a chave que abre e ninguém fecha? E fecha e ninguém abre, vai ser esse mês que vai ser entregue pra gente. Sabe a porta que tem que abrir e passar? É esse mês. Sabe o discernimento que há anos a gente procurava? É esse mês. Porque enquanto eles estão distraindo, comendo, bebendo e se divertindo, igual o povo do Egito, José estava recolhendo cereais. Deus te chama para recolher cereais. Enquanto eles estão distraídos, você está recolhendo cereal. Cuida do teu corpo, cuida da tua alma, cuida do teu espírito, cuida da tua casa, cuida da tua vida secular. Não deixa nada fora do lugar. Se você estiver cansado, espera só até março, continua. Se você estiver aflito, faz aflito. Se você estiver chorando, vai fazendo, vai chorando. Se você estiver sorrindo, vai fazendo, vai sorrindo. Não sei como você está aí. Eu só sei que esse é um mês de movimentar o reino dos céus com o seu coração e a sua adoração. Esse é sempre um mês decisivo para quem quer, sim, algo de Deus. Esse mês muda tudo. Esse mês é um mês em que as pessoas adquirem doenças, ficam falidas, porque eles se endividam demais para viver 4 dias. Demais. Se você olhar a economia do país, as pessoas começam a se recuperar em dezembro com o 13º. Então elas vivem tranquilas. Dezembro e janeiro. E fevereiro também, elas vivem muito tranquilas. O índice de endividamento do país, ele vai de março a novembro, mas altíssimo. As pessoas, elas giram em torno do mês de fevereiro, muito mais do que dezembro e tudo, porque dezembro é Natal, tudo bem. Então já vem as compras de Natal porque muita gente divide aí de 10, de 5, de 10 vezes. Então, quem divide de 5 vezes está acabando. E as compras de Natal não superam o endividamento. Porque as pessoas sempre pensam, ai meu Deus do céu, mês que vem tem IPVA, mês que vem tem IPTU, não é? Tem material escolar. Só que eu vou falar aqui uma coisa para vocês. O mês pior para a economia, assim, para endividar, é esse mês para as pessoas. Só que enquanto eles se endividam, você guarda. Só que enquanto eles gastam, você economiza. Enquanto eles oferendam coisas a Mamon ou ao Deus da zombaria, você vai adorar o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. Então, a partir de agora, a partir de hoje, enquanto eles estão caindo em lascívia e prostituição, enquanto eles estão deitando em qualquer ambiente, em qualquer esquina, e atrás do trio elétrico e querem contar histórias de que fizeram um amor maravilhoso no meio do trio elétrico, sabe o que você vai contar? Foi o mês mais santo do meu ano. Foi o mês em que eu plantei mais santidade. Este é um mês determinante para a colheita dos outros meses. Por isso que eu quero que você decida ouvir a voz de Deus. O Senhor vai te direcionar. O Senhor vai pegar a tua sorte e mudar céu. Como, gente? Como que ela estava aqui com o
nosso lado. Quando as pessoas viam Jesus, elas sabem que elas não se conformavam. Como ele estava aqui do nosso lado da vida inteira. Ele comeu com a gente. Ele era o carpinteiro. Eu comprei imóvel dele. Como? Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai entender. E você só vai falar assim, como Deus faz tudo do jeito dele. Deus é fiel. Deus é fiel. No tempo em que as pessoas estavam concentradas em si mesmo, você estava concentrada em ouvir a voz de Deus. É isso que Deus tem pra gente hoje. Se concentra, se esforça, decida. Qual é a decisão que você vai tomar esse mês que vai mudar todo o seu ano? Existem coisas para você fazer, existem coisas para você decidir, existem lugares para você ir, existem pessoas para você conversar, existem orações específicas para esse mês. Enquanto ele se distrai, não se distraia, não se distraia, não se distraia, tá? Se concentra. Se tiver que, eu vou pular carnaval e não vou, você sabe, você vai pular, você vai se distrair. Eu vou descansar ou não vou? Não vai, esse não é um mês de descanso. Este é um mês de jejum, oração e produção. É como se a gente estivesse vivendo plantio, planta. Este é o mês de plantar. Este é o mês em que eles vão parar, nós não. Esse mês ele vai mudar a sua sorte. Esse mês Deus vai te dar chaves que abrem portas que são reservados para aqueles que buscam ao Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a gente entenda que a gente não pode se distrair com as coisas deste mundo. Dê-nos, Senhor, a chave de Davi, aquela que abre e ninguém fecha e aquela que fecha e ninguém abre. Rompa ciclos, nos ajude a romper ciclos, Senhor. Nos ajude a virar ciclos, nos ajude, Senhor, a não estar no meio da multidão. Nós queremos viver a plenitude e a glória da Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se concentra. Lá na frente, você vai ter 2 pensamentos. Ou você vai pensar, meu Deus, por que eu não ouvi a Poliana? Ou você vai pensar, bendito é o Senhor. Ainda bem que eu estava naquele devocional e eu ouvi a Poliana. Se concentra. Esse mês o Senhor vai falar de formas diversas. Ele vai nos dar direção. Ele vai nos dar um realinhamento para todo o nosso ano. O mundo espiritual está sendo movimentado esse mês. Não é só o inferno, não. Enquanto eles estão desfrutando e vivendo coisas nefastas, nós estaremos vivendo a santidade. E o Senhor reserva o melhor para os filhinhos. Sente na mesa de banquete do Senhor que é reservada para você. Porque você tá. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, estaremos aqui juntos e reunidos para poder conversar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o livro de Gênesis, que ainda não acabou. Gênesis é bom demais, né? Nossa, eu amo o livro de Gênesis. Ele faz com que a gente renove as nossas esperanças e as nossas expectativas. E se eu tiver que dar uma palavra antes da gente terminar, seria: se concentra no que Deus tem para você. Não fique distraído com as coisas deste mundo. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.